promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, eu sou o diácono Carlos Sampaio, do canal Livre Gospel, e para quem nos assiste pela primeira vez, inscreva-se no canal, clique no botão vermelho, ative o sininho para receber as nossas notificações. Dê o seu like como prova que você gostou da aula, que você gostou do vídeo, faça seus comentários, compartilhe em suas redes sociais. É muito importante que você nos ajude a divulgar o canal Livre Gospel. E tudo isto é para a glória de Deus. Amém? Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica no segundo trimestre de 2020 da lição dos adultos, estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós vamos estudar a lição número 8. A lição número 8, que tem como seguinte tema: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. As videoaulas anteriores, eu quero informar vocês, que estão disponíveis na nossa playlist do EBD, Canal Livre Gospel, em nossa biblioteca, ok? Então, nós vamos iniciar a nossa aula, tá? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Inicialmente, a lição, nós temos aqui uma imagem de alguém colocando umas pedras, né? É como que alguém estivesse construindo e colocando umas pedras para formar uma estrutura, né? De um edifício. Pedras essas bastante grandes, né? Aqui também tem umas pedras também. Tem uma imagem aqui de uma cruz, mostrando que a pedra ela é importante para se fazer fundamentos, né? No caso da construção do edifício. Então vamos ao texto, o texto áureo da nossa lição de hoje. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 ao 27. Então, vamos agora para o objetivo geral da nossa lição. A lição de hoje nós vamos ensinar a vocês que Cristo é a base da igreja, a base de sustentação da igreja. E que nós todos, os cristãos, estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Também vale salientar que nesta lição nós procuraremos tornar claro que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo. Todos sabem disso, né? Quem estudou a Bíblia, quem já leu. E no templo. Na época do rei Salomão, foi o primeiro templo que foi construído, né? Depois teve a fase do templo de Zorobabel, e houve a época do templo de Herodes, onde ele fez uma grande reforma no templo.
no segundo tempo, quer dizer. Então, nesta lição nós vamos aqui deixar bem claro que hoje Deus, ele não habita mais em templo feito por mãos de homens, mas habita que em nós, né? Por meio de quê? Do seu Espírito Santo. E nós vamos apresentar também o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, onde nós deveremos refletir, né? No decorrer da lição e para o nosso aprendizado, que somos o quê? O templo do Espírito Santo e que nós devemos viver o quê? Em santidade. Esta é a condição, tá? Então a introdução da aula de hoje foi deixado bem claro em lições anteriores que foi por meio da reconciliação efetivada na cruz que Cristo formou a igreja. Que a igreja hoje é formada por quê? Pelos gentios e pelos judeus, né? Deus fez agora um só povo. Não existe mais aquela divisão, aquela separação, né? Aquele exclusivismo judaico. Hoje, tanto judeus como gentios têm acesso hoje. E esse povo agora é um novo... Esse povo não são mais dois povos, é um povo só, que é a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele compara a igreja como um edifício em construção, né? A pedra angular dessa construção, dessa edificação é Cristo. E o fundamento, né, dessa construção, desse edifício, é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, devemos compreender que o propósito de Deus é de que nós, cada um dos cristãos, temos que ser o quê? Templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então, nesta lição, nós vamos estudar cada um destes aspectos. E logo para a gente começar a ver no texto bíblico, nós vamos ver em Efésios capítulo 2, no versículo 13 e no 19, o 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. E o 19 diz assim, né? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então essa é a nossa condição, né? E no versículo 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E no versículo 22 diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então o tópico 1, né? Um edifício espiritual. O ponto central aqui, Jesus Cristo é o quê? A pedra basilar da igreja. Ele é a base, né? É a base da igreja, onde a igreja está fundamentada, ok? Então, item 1, o santuário judeu. O templo em Jerusalém, como eu já falei anteriormente, era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Tá? O templo era referência. Então, os estrangeiros, como eu já falei anteriormente, na lição passada, eles eram proibidos de acessarem o templo. E isso causava uma certa inimizade entre os judeus e gentios. Então, como o Senhor reconciliou ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais e desfez essa inimizade que existia entre judeus e gentios e formou uma nova humanidade, que é a igreja. Assim, o templo judaico, a partir de então, perde a sua importância, perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado a todos nós, né? Por isso que no item 2 nós vamos entrar agora sobre o santuário cristão. Então, os que pertencem a Cristo são comparados o quê? A um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico deixa bem claro que Salomão, quando reconheceu que o templo em Jerusalém não podia conter a Deus, está escrito lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, ele reafirma a instrução que Estevão fez naquele momento trágico, né, de sua vida, quando os seus algozes o apedrejaram. Antes de apedrejar, ele reafirmou isso e disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Está escrito lá em Atos capítulo 7, versículo 48. E Paulo fortaleceu esta ideia, esta mensagem, este fundamento,
lá em Atos dos Apóstolos, quando ele praticamente repete as mesmas palavras de Estevão. Porque, por sinal, Paulo foi um dos que foi um dos algozes de Estevão. Ele segurou a roupa, né, das pessoas que apedrejaram Estevão. Provavelmente ele ouviu Estevão falar isto, né? E aqui ele repete, quando ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá? Então isso está em Atos capítulo 17, versículo 24. Então, desse modo, vamos entender aqui que os crentes, né, tornaram-se o quê? O templo onde o Espírito de Deus habita. Né? Isso está onde? Escrito 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vamos ver aqui, vamos conferir o que a palavra de Deus diz. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está aí. Né? Então, nós somos o quê? Pedras vivas. Nós somos um edifício espiritual. Tá? Então, temos que ter essa concepção. Nós somos pedras vivas. Edifício espiritual. Isso está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, onde deixa bem claro essa condição de todos aqueles que são crentes, né, que são cristãos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Item 3, a pedra angular. Na arquitetura antiga, daqueles tempos de Paulo, né, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. O que é uma pedra angular? Seria a pedra mais importante daquela construção. A pedra principal, a base. Ela era posta no canto do edifício onde ia ser construído para sustentar o quê? O alicerce. Firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que nós tenhamos uma ideia da dimensão dessa pedra angular, foi feita escavações no local onde estava o Templo de Jerusalém, onde era o Templo de Jerusalém. Foi encontrado um monólito, uma pedra, com cerca de 12 metros de comprimento. Olha que pedra grande, né? Uma pedra muito grande, né? 12 metros de comprimento, muito grande mesmo. Portanto, a pedra angular deste novo santuário que somos nós, não é mais um edifício construído com pedras, né? Pedras literalmente ditas. Então, Jesus deixou bem claro no Sermão do Monte, né? Até fez uma analogia sobre isto. Nós aprendemos que o homem prudente edifica o quê? A sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha aqui que nós estamos tratando? Jesus. Jesus é a nossa pedra angular, é a pedra principal, é a nossa rocha. Então, o verdadeiro crente, o fiel, ele está o quê? Fundamentado na rocha, né? E a sua casa está edificada sobre a rocha. Então, o item 4 fala ainda sobre a pedra principal e mostra claramente aqui a identificação que há em Cristo com a pedra angular. E remonta àquela profecia messiânica que está escrito lá no Salmo 118, versículo 22, que diz assim que a pedra que foi rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Então, quando o próprio Jesus afirmou que ele era a cabeça da esquina, lá em Marcos capítulo 12, versículo 10, e os apóstolos fizeram o quê? Testificaram ser Cristo essa pedra principal. Isso nós podemos ver lá em Atos capítulo 4, versículo 11. Olha o que aqui diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Diz o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Tá? Portanto, a pedra angular deste novo santuário, que somos nós, é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, ele deixou bem claro isso aí, né? Que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que a rocha, no caso aí, é Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Então, a síntese do tópico 1 diz assim: em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Tá? Tópico 2. O fundamento
apóstolos e profetas. Primeiro vamos aprender o conceito de apóstolos. É um termo grego, o significado é enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo, não é? Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 14, nos dá essa referência, quando ele diz claramente, fortalecendo o que foi dito aqui. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então Jesus é o nosso Salvador. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus, quando ele chama de apóstolos, né? Isso nós podemos confirmar lá em Mateus capítulo 10, versículos 2 ao 5, né? Onde deixa bem claramente essa condição dada aos seus seguidores naquele momento. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. O nome dos 12 apóstolos são estes, Mateus escrevendo, né? E aqui ele relaciona todo o nome dos 12, né? E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, no versículo 5, não ireis pelos caminhos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas. Então, ele comissionou esses 12, né? Os 12 enviados, os 12 apóstolos, né? 12 mensageiros do Senhor. Então, eles foram, esses apóstolos, testemunhas, né? Oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. E esse testemunho ele passou para nós. Então, Paulo, depois, quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele também é considerado apóstolo porque ele teve contato direto com Jesus, né? Espiritualmente ele teve, sim. Jesus falou com ele ouviu a voz de Jesus, né? E naqueles 3 dias que ele passou ali, cego, né? Esperando na rua direita lá em Damasco, foi esses 3 dias ali que ele ouviu muita coisa de Jesus, Jesus falando muita coisa para ele, né? Até o momento do homem de Deus vir orar por ele e aquelas escamas caírem dos seus olhos. Então, Paulo também, ele é considerado apóstolo. Isso está confirmado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 8, né? Diz o seguinte, vamos ler aqui, 15, 8 e o 9. Olha o que diz aqui. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Todos sabem que Paulo foi um grande perseguidor da igreja de Deus. Então, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja, de ensinar a igreja. Isso nós vemos confirmado lá em Atos no capítulo 6, a partir do versículo 2, que diz assim, ó, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Foi nessa hora que houve as escolhas dos diáconos, né? Mas aqui no versículo 4 diz claramente a missão deles, dos apóstolos. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Então essa era a função dos apóstolos, né? Ministrar a palavra, pregar a palavra do Senhor. Então nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E transmitir o quê? A mensagem de Cristo, que é o fundamento, né, da igreja. Ok? Então, vamos ver agora o tópico que fala sobre a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que elas ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Tá? Apóstolo nenhum, ele é fundamento da igreja, mas sim a palavra que eles ensinavam, as escrituras. E isso nós podemos confirmar, né, em Atos capítulo 2, no versículo 42, quando diz assim, ó, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, olha aí, doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, né? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de quem? De Cristo. Isso está confirmado quando o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz isso claramente no capítulo 6, no versículo 17, quando ele diz o seguinte, mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, né? Então,
Isso aqui fica bem claro, né? Fortalecendo essa palavra aqui nesse momento. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, também fortalece esta tese, quando diz aqui, ó, o versículo, preste atenção, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, para você ver aqui que eles têm essa autoridade, né, de ensinar, de ministrar, de entregar a palavra que eles receberam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, não se pode mexer na pedra angular depois de feito o alicerce. Não tem como mexer, tá? Não pode ser violado. O fundamento da igreja também não pode ser violado. Então, Jesus foi bem claro ao dizer, lá em Lucas capítulo 21, que as suas palavras não haveriam de passar. Ele disse, as minhas palavras não hão de passar. Então, a própria palavra de Deus ratifica esta revelação dos apóstolos, né? Como o todo o Novo Testamento, cuja palavra não poderá nunca ser substituída ou anulada por revelação de quem quer que seja. Qualquer testemunho de alguém ou profecia que alguém queira dizer que Deus deu uma profecia a ele não pode violar aquilo que já está fundamentado, né, na doutrina, que no caso a doutrina dos apóstolos. Então, nesse caso, o nosso fundamento é a doutrina dos apóstolos. Então, aquilo que foi passado para nós através das Escrituras não pode ser violado, não pode ser alterado. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que, ainda que um anjo descesse, né, e quisesse ensinar um outro evangelho, além do que nós temos aprendido aqui, que seja amaldiçoado. Então, de maneira nenhuma, pode haver acréscimo, né? O que nós temos aqui já é suficiente, né, para nós aprendermos, conhecermos ao Senhor e, com certeza, alcançarmos a salvação. Então, o item 3 do tópico 2 diz o seguinte, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase, em Efésios 2:20, quando fala sobre apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os profetas do Antigo Testamento. Mas, adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estava oculto e de que agora os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, eles eram também participantes dessa promessa que foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram, inspirados pelo Espírito Santo, o quê? Eles também fazem parte do alicerce da Igreja de Cristo. Então, por isso que em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fortalece, né? Fortalece esse pensamento, essa ideia, quando diz assim, porque a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a síntese do tópico 2 diz assim, a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O fundamento da igreja, que está edificada sobre a pedra angular, é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos, tá? Então, vamos aqui agora para o tópico 3, né? Que é o último tópico, edificados para a morada de Deus. Item 1, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Quer dizer, a pessoa quando aceita Jesus, ele não vai logo da noite para o dia amadurecer, conhecer todos os mistérios, conhecer toda a palavra, né? Isso aconteceu com Paulo, mas Paulo já tinha uma base teológica, ele conhecia a Torá, isso ajudou bastante, né? Ele era um estudioso profundo das Escrituras. Mas um novo convertido, ele não tem essa capacidade de logo aprender tudo, compreender as doutrinas, né? Compreender os mistérios, as profecias, né? Ele vai ter muita dificuldade logo de início de compreender, mas à medida que ele vai convivendo, compartilhando, participando dos cultos, da escola dominical, dos cultos de doutrina, tirando suas dúvidas com os seus pastores, e ele vai, o quê? Desenvolvendo, né? Então, assim como, por exemplo, um edifício. Ninguém constrói um edifício da noite para o dia.
Por mais que seja uma empresa com 200 funcionários, 300, um edifício, né? Um edifício de 30 andares, ninguém constrói assim, né? Então, como nós somos comparados a um templo do Espírito Santo, podemos até fazer essa analogia. Para você ter ideia, o templo de Jerusalém, ele tinha em torno de 30 metros de altura. Então, ninguém constrói um templo desse da noite para o dia, né? Então, da mesma forma, espiritualmente falando, o edifício espiritual também, ele passa por esse processo do crescimento, né? A igreja, ela passa por esse processo do crescimento e também depende do quê? De todo ajustamento que vai ocorrendo durante esse processo da construção. Então, nós vemos isso aonde? Lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 21, né? A Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Olha o que ele diz aqui. Ó, presta bem atenção. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então você vê que é necessário que todo mundo está o quê? Unidos, né? Fraternalmente, ali, sendo coparticipantes dos mistérios de Deus, dos mistérios de Cristo, né? Coparticipando também do ensino da palavra, né? Aprendendo. Então precisa dessa união, precisa de estarmos realmente envolvidos neste processo de aprendizado, de conhecimento dos mistérios de Deus. Então, tudo precisa ser ajustado. Como eu disse, ninguém aprende da noite para o dia, né? Ninguém se desenvolve espiritualmente da noite para o dia. Tudo isso é um processo. Por isso que lá em Romanos capítulo 14, no versículo 15, diz o seguinte, vamos ler aqui, diz assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Paulo aqui está se referindo àquelas pessoas que ainda são novas convertidas. Ela não tem ainda muito conhecimento, às vezes se embaraça com alguns temas, alguns assuntos bíblicos e fica encucado. E muitas vezes tem pessoas que não compreendem esse lado ainda da falta de entendimento e compreensão, né? Porque a pessoa ainda é uma criança na fé. E muitas vezes tem pessoas que, às vezes, são ríspidas, né? Querem exigir dessas pessoas um conhecimento já amplo do Evangelho, da Palavra de Deus. E muitas vezes essas pessoas, elas são, às vezes, colocadas no canto da parede, né? E elas podem até enfraquecer na fé. Então, Paulo faz esse alerta aqui, né? Então, no versículo 16, aí ele diz assim: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Quer dizer, nós não podemos de maneira nenhuma ser motivo de blasfêmia, né? Que alguém blasfeme do Evangelho de Jesus Cristo por nossa causa, por falta de sabedoria, a gente não saber conduzir essas pessoas que são ainda novas convertidas, né? No conhecimento da palavra, no conhecimento dos mistérios de Deus. E nós temos que o quê? Introduzi-las, temos que ajustar essas pessoas para que elas possam realmente compreender verdadeiramente o caminho do Senhor. Então, 2 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 11, para complementar, diz assim, né? Quanto aos mais irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, nesta caminhada, quem aceita Jesus como seu Salvador, ele comporta-se o quê? Como filho obediente. Ele deve se comportar como filho obediente. E quando ele se comporta como filho obediente, ele passa o quê? A evidenciar na vida dele, refletir na vida dele o fruto do Espírito, né? Ele precisa ter essa característica de refletir o fruto do Espírito. Por isso que lá em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 14, fortalece o que está dizendo aqui na lição, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quer dizer, quando nós éramos ignorantes, não conhecíamos a verdade, andávamos fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Fazíamos tudo aquilo que o mundo achava que o mundo pratica, né? E na nossa concepção, na nossa ignorância, achávamos que era normal. Então, esse desenvolvimento espiritual, ele prossegue até nós alcançarmos a medida completa de Cristo. E isso está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13.
nós vamos ler aqui, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o nosso desenvolvimento espiritual tem que chegar a essa estatura completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se o quê? Templo santo no Senhor. Então, como já vimos que o crente tornou-se templo santo no Senhor, no versículo 21 do capítulo 2 de Efésios, isso indica que Deus habita em nós por meio de quê? Do seu Espírito. Então vamos agora para o item 2 do tópico 3, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Porque quem conhece o Antigo Testamento sabe que o tabernáculo ele tinha 2 espaços, né? Tinha o lugar santo e o lugar chamado Santo dos Santos. O lugar santo, o sacerdote podia entrar, né? Ali tinha alguns objetos, né, que faziam parte do ritual, né, da liturgia judaica, o Santo dos Santos, no lugar santo, que tinha lá a mesa da proposição, o incensário, né? Tinha o candelabro. E no lugar Santo dos Santos, tinha o quê? Tinha a arca do concerto, né? E dentro da arca tinha as 2 tábuas de Moisés, a vara de Arão e tinha o maná. Esse era o lugar santo porque a arca ali representava a presença de Deus. E a tampa da arca, né, tinha 2 querubins, né, de ouro, né, como se estivesse vigiando a arca. Mas nesse lugar santíssimo, no Santo dos Santos, só quem entrava era o sacerdote uma vez por ano. Ele primeiro sacrificava por ele, né, matava um animal, espargia, né, para poder entrar nesse lugar, porque se ele entrasse nesse lugar em pecado, ele era fulminado. Por isso que ele tinha na sua roupa, tipo, uns sininhos que ficava tocando, né? Quando ele ficava andando no local, fazendo todo o ritual que estava previsto na lei, ficava escutando o retinlar dos sinos, né? Ficava plim, 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 plim. Sabia que ele estava vivo. Se esses sinos parassem, então porque alguma coisa tinha acontecido com ele. Se ele entrasse nesse ambiente, no lugar santíssimo em pecado, ele era fulminado. Então, para você ver como o negócio era sério. Era um lugar de encontro entre o sumo sacerdote com Deus. Então, toda essa analogia que Paulo faz, né, não se refere apenas a uma estrutura material, mas sim um crente que agora se tornou o quê? Templo santo. Então, Deus não vai habitar num templo, né, manchado, contaminado pelo pecado. Então, para que Deus habite em nossas vidas, que nós agora somos templo do Espírito Santo, somos o templo santo, é necessário que nós estejamos separados do pecado, purificados de todo pecado, né? Porque agora nós pertencemos o quê? A Cristo para viver em santidade. Então, como resultado disso, né? Nós o quê? Desfrutamos o quê? Da comunhão divina. O crente agora recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim o quê? Morada de Deus no Espírito. Isso está escrito, né? Sobre santidade. Nós vamos ver lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, né? Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Quem está em Cristo está com seus pecados, o quê? Purificados, né? Você está agora com sua alma limpa, seus pecados perdoados. Então, nesse caso aqui, você agora tem livre acesso, né, à presença de Deus. E isso nós podemos confirmar lá em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 16, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, esse é o final do tópico do item 2, do tópico 3. Vamos para o último item, morada do Altíssimo. Diz o seguinte: no Antigo Testamento,
A expressão morada de Deus fazia alusão ao quê? Ao tabernáculo e depois ao templo israelita, ao templo de Jerusalém. Aquele templo onde Jesus frequentou, onde ele ficou ali e clamou e disse: quem tem sede, vem a mim, beba, né? Então, foi ali. Então, esse templo, né? A morada de Deus. Antigamente os judeus pensavam que Deus habitava ali, realmente era um lugar onde Deus se fazia presente realmente, né? Mas não, é como Salomão disse, aquele espaço não tem capacidade de conter a Deus, mas era uma alusão, né? Que ali Deus habitava, permanentemente ele habitava, e ali os judeus, no caso, mantinham uma comunhão com ele, né? Através do templo de Jerusalém. Mas hoje, já percebemos aqui, com essa nova dispensação, nós que agora aceitamos a Cristo como Salvador, nós tivemos o conhecimento da verdade, da sua palavra, né? Nós ficamos conscientes agora que nós somos o templo santo no Senhor, que o crente agora tornou-se o templo de Deus. Isso indica que Deus agora habita em nós por meio do seu Espírito. E essa afirmação ratifica ainda mais o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, como Paulo disse lá em Atos capítulo 17, versículo 24, que Deus reside o quê? Individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e por gentios, né? Podemos ver essa confirmação no Evangelho segundo São João, capítulo 14, no versículo 23, quando Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a condição é essa. Primeiro, tem que amar a Deus, guardar a sua palavra, né? E quem faz isso, o Pai o amará. E viremos, ó, o plural aqui. Quem vem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viremos a ele, para ele, e faremos nele morada. Então, Deus habita nas pessoas que têm esse comportamento. Então, é importante demais ter essa concepção. Então, Deus não vai habitar na vida de um crente que vive, tem sua vida desmantelada. Um crente que professa a sua fé em Deus somente da boca para fora. Mas o seu testemunho é totalmente diferente daquilo que ele tem lá na igreja. Muitas vezes ele é um crente santo lá na igreja, mas quando sai da igreja o seu comportamento é totalmente diferente, né? Então, a síntese do tópico 3 diz assim: Deus habita na vida daquele que é edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Então, para concluir, nós hoje aqui aprendemos e fizemos aqui a comparação da igreja como edifício em construção, indicando que nós, cristãos, estamos num processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé e possamos atingir a medida de Cristo, a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Então, quem é a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra principal? É o Cristo, é o próprio Cristo, que não pode ser substituída. Você não pode substituir Jesus por José, por Maria, por João, por Pedro, por Damião, por Cícero, por Francisco. Não pode. A pedra fundamental, a pedra angular, a pedra principal é Cristo. Ela não pode ser substituída. E o fundamento desta pedra principal vai ser fundamentada com o quê? A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas, que não podem ser revogados. Então eu espero que os irmãos tenham compreendido, né? Não é uma lição tão difícil de nós compreendermos, né? É simples. E estamos aqui concluindo a lição, esperando que você dê um like se você gostou da aula, que você compartilhe, que você divulgue o canal. Se você ainda não se inscreveu, vá lá no botão vermelho, se inscreva. E estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima aula, na lição número 9 do segundo trimestre da lição dos adultos de 2020. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.